Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma resenha Mastermind de hipnose e hoje estamos aqui com um dos nossos gestores do nosso projeto Resenha Mastermind de hipnose, Herberto Bergman, tá? E hoje ele vai falar sobre Jung. Eu vou deixar ele apresentar o tema. Ele tem bem mais propriedade do que eu sobre o tema e é por isso que ele hoje é o nosso convidado de honra e é por isso que ele é o nosso palestrante, tá certo? Sem perca de tempo. Boa noite, Herberto. O microfone e as câmeras são seus. Fique à vontade, é contigo. E até daqui a pouco para a gente começar a fazer as perguntas derivadas da sua palestra. Boa noite, Herberto. É contigo. Boa noite, obrigado, Ed. Boa noite, todo mundo. Eu não tenho visão de todo mundo que está na sala, então não adianta eu nem querer chamar todo mundo pelo nome nesse momento, depois eu vou ter essa visão, mas eu queria dar as boas-vindas e acolher todo mundo e agradecer, né, de vocês estarem prestigiando a gente e ter essa curiosidade de ouvir o que a gente tem para falar. E a minha ideia aqui é compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu aprendi sobre os tipos psicológicos do Jung, porque eu entendo que esse negócio é muito útil para o autoconhecimento e também para a gente entender melhor os outros, os que estão à nossa volta. Para mim tem sido um aliado incrível, né? Tem me ajudado muito no meu trabalho. A gente diz, né, que nem só de hipnose vive a hipnose. Então, aqui num grupo de hipnose, né, nós vamos falar de alguma coisa que ajuda muito em qualquer ação que a gente faça com vistas à terapia ou qualquer intervenção que a gente queira fazer em nós mesmos ou em quem a gente estiver cuidando. Então, é um tema denso, e eu procurei juntar material de pelo menos 5 cursos e tentar colocar de uma forma leve e bacana, que seja assim agradável e que todo mundo possa ter uma ideia bastante razoável de que negócio é esse e até com um nível de profundidade assim que dê para entender direitinho o que o Jung fez. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, para começar a nossa conversa, o slide tem que se mexer. Mexeu, muito bom. Como é que esse negócio surgiu, né? O Jung, ele era um fenomenologista, né? Então, ele fazia os seus estudos com base nas coisas que ele percebia ou nas coisas que aconteciam com ele ou com algum paciente dele. Então, é um cara que buscava uma explicação para as coisas que aconteciam. Em 1913, o Jung e o Freud romperam. Eles brigaram muito feio. Eles já tinham trabalhado juntos até então, tinham desenvolvido vários estudos juntos, tinha uma colaboração muito importante. E o Jung ficou meio pirado com esse negócio de ter brigado com o Freud. Ele pensava assim, caramba, pô, os dois são adultos, cientistas, trabalharam juntos, ajudaram muito um ao outro, um sabe da importância que tem para o outro e vice-versa. E, pô, não é possível que a gente não consegue se entender. E esse negócio ficou cozinhando a cabeça dele. Ele falou, pô, tem que ter uma explicação para esse negócio, né? Não é possível, eu não vou sossegar enquanto não entender o que se passa na cabeça da gente, o que se passa com a gente que a gente não consegue se entender. Aí mais para frente um pouco, o Adler rompeu com o Freud. Aí o Jung pirou de vez. Ele falou, pô, eu não vou dormir enquanto eu não conseguir mapear essa encrenca que está acontecendo aqui com a gente. Tem que ter uma explicação, isso tem que ter uma justificativa, a gente tem que entender esse negócio, não é possível, né? E isso foi até 1921. Em 1921, ele lançou o livro número 6, né, o volume 6, dos tipos psicológicos,
que foi a explicação que ele conseguiu mapear, descobrir do que estava acontecendo entre eles. Aí, falar um pouco sobre a minha experiência com os tipos psicológicos, que ela também foi assim meia maluquete. No ano 2000, eu estava fazendo o meu MBA, eu estava no mundo corporativo, fazia um MBA na FEA, lá da USP, com o pessoal da FIA. E como eu venho da engenharia, na época, eu estava como gestor. Era um dos MBAs tops de mercado, e para você entrar, eles tinham uma exigência enorme. Então, a classe era assim, de um nível bem bacana, né? E no meio do programa do curso, tinha uma área de recursos humanos, e estava lá eu assistindo a aula de RH. A professora dividiu a classe em 5 grupos, e ela deu um trabalho para os grupos fazerem, um trabalho mais ou menos ridículo, que era a gente tinha que bolar uma empresa com capital que quisesse, não tinha limite de nada, era liberdade total, a gente tinha que apenas estruturar o básico de uma empresa. Eu lembro que o meu grupo fez uma empresa de turismo para Marajá. Na época, Marajá estava na moda. E foi assim, tipo, quase que uma diversão, uma brincadeira, né? Aí, terminado o tempo que a gente tinha para isso, os grupos foram se apresentar. Apresentou o primeiro grupo, foi beleza, o segundo grupo foi beleza, o terceiro grupo foi 10. O quarto e o quinto grupo não conseguiram fazer o trabalho. O quinto grupo não conseguiu nem dar um nome para o grupo, né? Aí ficou todo mundo um olhando para a cara do outro, porque eram todos executivos, todo pessoal de bom nível, com muita competência, com bagagem. E aí a professora falou, então, agora eu vou explicar para vocês por que esses 2 grupos não conseguiram fazer o trabalho. Eu tinha aplicado um teste para vocês, eu tinha mapeado os tipos psicológicos de vocês, e eu escolhi para esses 2 grupos pessoas que tivessem exatamente o mesmo tipo psicológico no mesmo grupo. Eles simplesmente não conseguem fazer nada juntos. Aí eu caí duro, eu falei, caramba, meu, que é isso? Esse negócio é forte. Eu, como gestor, posso estar fazendo isso com as minhas equipes, né? Eu falei, eu tenho que olhar para isso daí, né? E foi nesse momento que foi plantada, vamos dizer, a semente que acabou me levando para a profissão que eu abracei agora, né? Nos últimos 5 anos, que me despertou a curiosidade sobre a mente, sobre como que a gente funciona. Eu, na época, contratei uma psicóloga como consultora, e ela me ajudou na gestão das minhas equipes, depois em outras empresas também. E isso me ajudou a ir aprendendo e ficando cada vez mais curioso, né? Então, esse negócio dos tipos psicológicos, ele realmente tocou, assim, me tocou de uma forma muito importante. Então, para entrar no negócio, vamos imaginar uma torre de controle de um aeroporto, né? A torre de controle do aeroporto que tem o radar, e o radar tem, vamos dizer, as antenas do radar, tem o console, tem o operador. Como é que funciona o radar? O radar ele emite ondas sonoras, e pelo reflexo dessas ondas nos objetos, ele capta esse reflexo, e aí ele identifica os objetos que estão no raio de ação da antena do radar. E ele indica a presença dos aviões, a posição dos aviões, etc. A gente pode entender essas ondas sonoras aí como se fosse a nossa consciência. E o sistema inteiro, que inclui, vamos dizer, a antena, o radar, o operador, o console, tudo, como se fosse o nosso ser ou o nosso ego, né? E essas ondas, elas precisam ser calibradas. Elas são calibradas através do comprimento de onda, de um ajuste fino do comprimento de onda. Porque se elas não fossem calibradas, elas iam refletir qualquer tipo de objeto.
Então ia aparecer passarinho, folha, a gota de chuva, poeira, tudo que tivesse no céu ia se misturar com os aviões. Mas o operador, ele quer o quê? Ele quer ver só os aviões. Então ele faz uma calibração do sistema que ele vai receber somente o reflexo das ondas que vão ser refletidas nos aviões. A gente pode entender os tipos psicológicos como se fossem comprimentos de ondas. Então, cada comprimento de onda detecta um tipo de coisa. É como se a gente tivesse 8 tipos característicos de comprimento de onda. E cada um vai detectar coisa diferente e trazer para a gente essas coisas. Muita gente fala que os tipos psicológicos são os tipos de pessoa, né? Na realidade, eles não são os tipos de pessoa, eles são o tipo de consciência, ou seja, as preferências que a pessoa tem para se relacionar e para entender o mundo interior e o mundo exterior, a gente pode chamar dos tipos psicológicos. Então, é um tipo de uma preferência, uma predisposição que a pessoa tem para interagir com o mundo interior e com o mundo exterior. E aí, quando a gente fala de mundo interior e mundo exterior, a gente tem um outro conceito interessante, né? As pessoas, elas podem ter uma preferência para um relacionamento com o público do grande mundo ou com o público do mundo interior, da imaginação, e que o Jung chamava do inconsciente coletivo. E segundo o Jung, essa preferência, ela direciona o que ele chamou de energia psíquica do indivíduo, ou de libido. Então, se a relação da pessoa com os objetos internos é mais agradável, o cara coloca mais confiança nos seus sonhos, na imaginação, na inspiração. E Jung chamou essa característica de pessoas como pessoas de um tipo introvertido. Essas pessoas, depois de um dia de trabalho assim muito cansativo, que elas estão acabadas, né? Tudo que elas querem é ir para casa, ficar quieta no canto delas, tomar um banho, talvez ler um livro, talvez fazer uma meditação, e elas vão recarregar a bateria delas com elas mesmas. Elas conseguem se recarregar entrando em contato com elas mesmas. Agora, se a relação com os objetos exteriores, que são, vamos dizer, as coisas e as pessoas, se isso é o que mais agrada o indivíduo, o cara confia mais nos fatos, nas tradições, nas experiências concretas, né? E nas necessidades práticas. E o Jung chamou esses caras de extrovertidos. Então, introvertido, extrovertido não tem necessariamente a ver com timidez, né? Existe uma relação indireta aí. E é interessante que esses caras, quando depois de um dia exausto como o anterior, tudo que eles querem é ir para o shopping. Só que não é para ir para o shopping para comprar coisas. Ele vai para o shopping para ver gente e para ver coisas. Ou ele vai para o boteco. Não necessariamente vai para beber. De novo, ele vai ver pessoas. E vendo pessoas e coisas, isso que recarrega a bateria deles, né? E eles têm algumas características interessantes, tipo, eles primeiro fazem, depois pensam, né? O cara que primeiro ele se joga na piscina, depois ele vai ver se a água está gelada, né? E são pessoas que falam bastante e escutam um pouco menos. Aí o Jung definiu, além disso daí, ele definiu 4 características assim bastante importantes da mente. 2 dessas características seriam para definir a maneira como as pessoas captam as informações, as maneiras como as pessoas, vamos dizer, capturam o que acontece, né? Ele chamou essas 2 formas
de irracionais por uma questão muito simples, que elas não têm nada a ver com o raciocínio. E as outras duas, como a gente vai ver mais para frente, têm a ver com o raciocínio. E ele chamou as outras duas de irracionais. Então, de um lado, a gente vê o S da sensação e do outro lado, o que ele chamou de intuição. Então, ele mapeou as pessoas entre uma característica preferencial sensação ou uma característica preferencial intuição. A sensação seria aquela forma que usa os 5 sentidos. É o ver para crer. É o aqui e agora que interessa. Do outro lado, na intuição, as pessoas não precisam ver. Eu não preciso ver que determinado objeto está em tal lugar para eu saber que ele está lá. Eu sei como ele é, mas eu não preciso ver. É como se eu enxergasse além daquilo que eu vejo. E enxergando além daquilo que eu vejo, eu tenho acesso muito mais favorecido a todo mundo imaginário. Então, é razoável a gente entender que o mundo das pessoas que tem mais fácil essa função da intuição, ele é maior do que o mundo das pessoas que tem mais disponível a função da sensação. Porque, de alguma forma, ele tem o mundo da sensação, mais o mundo da imaginação. E a imaginação não tem limite, né? Então, aqui a gente pode ter uma ideia, né? Qual que é a diferença entre a intuição e a sensação? As pessoas que têm essa função mais para a sensação, né? Elas são mais práticas. As percepções delas são finitas, mensuráveis, são pessoas mais mão na massa, são pontuais, organizadas, super atenadas com detalhes das coisas e das pessoas. Já para a função intuição, as imagens e ideias que surgem do inconsciente são reais. Esse é o mundo deles. O mundo deles é composto por tudo que pode ser imaginado. Agora a gente vê as funções que ele chamou de racionais. Ele também colocou 2 extremos, de um lado a função pensamento e do outro lado a função sentimento. Como eu falei, é a forma como as pessoas vão processar aquilo que elas tinham capturado através da sensação ou da intuição. Então, se a gente pensar na função pensamento, né, ela se baseia no certo e no errado. É pão, pão, queijo, queijo, é o by the book, é aquele cara que usa a lógica, usa o raciocínio para tudo. Às vezes ele não vê, e muito menos entende a profundidade e amplitude dos sentimentos. São mais frios, mais pragmáticos, são muito organizados e nem tão flexíveis. Do outro lado, a gente tem a função que seria a função sentimento, que é a função do depende, né? Depende. Isso daqui depende se para aquela pessoa, nessa situação, nesse momento, isso é o melhor. Então, vocês percebem que é bem diferente do certo ou errado? Eles estão muito mais conectados a um julgamento de valores. Eles são mais sensíveis, adoram criar conexões, são pessoas mais intensas, curtem mais, mas também sofrem mais. Agora, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu falei sobre as 4 funções, então vamos tentar imaginar como que cada função dessas escolheria um carro novo. Então, imaginem vocês, qual é a função que escolheria o carro olhando para essas coisas? Tentem imaginar. Pensaram? Dou-lhe uma, dou-lhe duas e vamos lá. É a função pensamento. O cara que olha a especificação técnica do negócio, né? E é isso que vai definir para ele. E esse aqui?
Atenção. Olha lá. É o cara da intuição. Ele vai inventar, imaginar, e além do que ele imaginar, ele vai imaginar mais ainda. E esse aqui, então? Que cara que ele tem? O carro do meu tio. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, que nem na hipnose, né? Eu vou fazer uma contagem até 3, 1, 2, no 3 você tem a resposta. É a função sentimento, é a que depende, é que tem aquelas conexões mais envolventes. E aí o último não tem graça porque agora é o que sobrou, né? Mas é o cara prático, né? O carro tem que fazer isso e aquilo e acabou. Aquilo que eu preciso, se ele fizer o que eu preciso, estamos bonito na foto. Fez sentido para vocês? Então, a gente tem as 4 funções, e essas funções, elas são definidas até os 3 ou 4 anos de idade da criança. E elas vão acompanhar a pessoa por muito, muito tempo, né? Então, elas nunca mudam? Não, elas mudam sim. Só que as mudanças são lentas e, normalmente, a gente tem aquelas funções que são mais acessíveis e as menos acessíveis. Aquelas menos acessíveis, que estão menos presentes, elas vão acabar se tornando disponíveis depois dos 40 anos. Pô, 40 anos, caramba! Então, o que eu faço? Vou ter que esperar 40 anos para poder fazer o que eu quero fazer? Não, não é por aí. A coisa é muito mais tranquila. A partir do momento que você conhece as suas características, você aprende o que fazer com elas. Então, conheça o seu mapa e tire o máximo de proveito dos seus dons. Porque tem uma outra coisa legal que o Jung descobriu também, que quanto mais você se realiza a partir das suas preferências, mais você abre espaço para que aquelas preferências menos disponíveis se apresentem. Agora, pensa nessa situação. Você vai contratar alguém para uma empresa. E aí você não sabe exatamente essas características, né? Você avalia um monte de outras coisas e, de repente, você escolhe uma pessoa super detalhista, super metódico e coloca na área de criatividade. Você mata o cara, né? E se mata também, não é? E por outro lado, se escolher um cara muito criativo, que odeia rotinas, e aí coloca ele para conferir listagem de computador, só internando, né? E não pense que isso não acontece. É incrível, eu já me deparei com muitos casos assim. E foi muito importante explicar para a pessoa e para o chefe da pessoa também, e eles entenderem como que esse negócio funciona e conseguir encaixar as pessoas na melhor, no que elas têm de melhor para oferecer. A mesma coisa acontece quando você vai escolher uma profissão, uma carreira. Pensa comigo, se para você só existe vinho doce ou azedo, se todas as cervejas têm o mesmo gosto, o importante é estar gelada, e se qualquer café é tudo a mesma coisa, então larga de ser besta de querer ser um chefe de cozinha, né? Depois não chora. Agora, se você nessas mesmas condições, de não ter um paladar apurado, né? Aliás, ter um paladar, de repente não ter paladar, né? Mas se você souber que tem gente que tem um paladar super aguçado, que consegue perceber nitidamente nuances que você nem sonha, talvez você possa começar a entender e a respeitar as diferenças, né? Talvez você consiga entender um pouco melhor o seu chefe, sua esposa, seu marido, sua irmã, seu pai, sua mãe e quem sabe até teus filhos, né? A vida fica mais fluida. Fica mais fácil navegar quando você tem um mapa e uma bússola, não é verdade? Só que a coisa não para só nas 4 funções.
Como diz o baiano, o buraco é mais embaixo. Vocês lembram das orientações extrovertidos e introvertidos? Então, vocês não fazem ideia da bagunça que essas orientações vão fazer quando elas se combinam com as funções. Mas vocês vão ver também que está tudo certo, que é só uma questão de entender o que acontece. E para ficar mais tranquilo, eu vou apresentar para vocês um exemplo de cada um dos 8 tipos, usando pessoas bem conhecidas. E é interessante também que a gente perceba que não existe tipo bom ou tipo ruim. Por isso, inclusive, todos os exemplos que eu vou mostrar são de pessoas bem-sucedidas. Então, aqui a gente vê exatamente a combinação. A hora que você combina a extroversão com a introversão e as 4 funções, você chega nos tais dos 8 tipos, que são os 8 tipos psicológicos do Jung. Existem alguns testes que simplificam, juntam, já usam as combinações, procuram dar nomes para algumas combinações mais características, mas se a gente ficar assim, mais fiel ao Jung mesmo, a gente vai pensar nos 8 tipos, porque eles podem se combinar de todas as formas. Não tem necessidade de que se um é o maior, o outro tem que ser o menor. Não. Acontecem as combinações mais incríveis e todas elas estão por aí. Tá? E para vocês terem uma ideia, então, do impacto da orientação nessas funções, vamos ver, por exemplo, a função pensamento extrovertido. Então, você tinha o pensamento e o sentimento. O pensamento, aquele by the book. O pensamento na orientação extrovertido é aquele cara mega realizador. Aquele chefe que é um trator. Você precisa de um cara para fazer um mega projeto, tem que ter certeza que ele vai conseguir fazer no tempo, na qualidade. Esse é o cara que você vai chamar. Ele, de repente, vai atropelar uma meia dúzia no meio do caminho, mas ele vai te entregar o projeto. Agora, essa mesma função pensamento na orientação introvertida é o professor Pardal, é o cientista. Percebe que são tipos de pessoas assim, com características totalmente diferentes? Só porque mudou a orientação? E uma coisa que vocês podem, de repente, estar se perguntando, né? Nas outras 2 funções, na sensação e na intuição, a sensação, já que ela mexe com os 5 sentidos, de alguma forma ela tem a ver com as coisas e as pessoas. Ela tem uma característica extrovertida por natureza. Então, como é que ficaria a sensação na orientação introvertida? É muito interessante, porque as pessoas que têm essa característica, eles muitas vezes são fotógrafos, que o cara tira uma foto, né? Você olha assim pela câmera, é só uma imagem, uma foto de uma paisagem. Mas a hora que você vê a foto mesmo, ela te transmite alguma coisa que vai além daquilo que estava só na imagem. A pessoa olha para uma floresta e ela vê a alma da floresta. Então ela combina essa questão daquilo que está fora, do que ela vê, das coisas e das pessoas, com uma imaginação e uma introspecção muito forte. E nessa combinação sai a sensação introvertida. E a intuição também deveria ser uma função caracteristicamente introvertida. E o que acontece na intuição quando ela tem a orientação extrovertida? É muito interessante também, porque junta essa questão de você ter toda a imaginação disponível e, ao mesmo tempo, ter contato com o mundo real das coisas e das pessoas. São aquelas pessoas mega criativas que conseguem realizar aquilo que criam.
Então, vocês vão ver o exemplo que eu vou trazer, ele é bem característico. Então, não apenas são criativos, mas conseguem realizar aquilo que criam. Está fazendo sentido até agora? Ótimo. Então, vamos lá. E aí, o que a gente faz? A gente faz um ranqueamento, pegando os 8 tipos característicos e dando um percentual para cada um. É o percentual de disponibilidade, quanto que aquilo está disponível, quanto que aquilo faz parte da preferência da pessoa. E aí o primeiro colocado, a gente chama de função principal ou função superior. E a função principal, ela nos indica, né, as atitudes da pessoa, seria aquilo que a pessoa está pronta para fazer. Aquela resposta imediata, já está ali, você teve ação, já vem aquela reação, é aquela reação mais característica da pessoa. Lembram do radar? Então, é aquele comprimento de onda que vai detectar aquele tipo de resposta. Claro que o primeiro colocado da lista, ele vai ser assessorado pelo segundo colocado. Então, o tipo que vem em segundo lugar e o que vem em terceiro, eles vão, de alguma forma, ajudar a complementar um pouco aquele que está em primeiro lugar. O ideal seria que todo mundo tivesse os 8 tipos em iguais proporções. Esse seria o mundo ideal. E que o Jung colocou isso, inclusive, como, vamos dizer, o caminho para a individuação ou para a plenitude. Mas vai ter um que vai ser o último, que ele chamou de sombra, né? E a sombra explica algumas coisas bastante interessantes também. Às vezes, a gente, quando perde o controle, tem um ataque de raiva, né? Um ataque histérico, coisa assim, tem um piti, né? Normalmente vem à tona aquela característica que estava lá escondida. Mas como ela é de difícil acesso, quando ela emerge, ela vem meio destrambelhada, ela vem descontrolada. E ela se mostra na hora que você tem, de repente, um acesso onde você está agindo sem, vamos dizer, sem pensar, né? Uma coisa que simplesmente vem e vem bem destrambelhada. E ela explica uma outra situação também bem interessante, que às vezes pessoas que nos causam desconforto, se a gente for mapear, a gente vai descobrir que essas pessoas, elas têm como função superior exatamente aquele tipo que nós temos como sombra. Então, essas pessoas costumam nos incomodar. E no popular a gente diz que o santo não bate, né? Mas, de repente, tem uma explicação mais bonitinha para quando o santo não bate. Então, vamos dizer, em termos de explicação de como as coisas funcionam, a lógica do negócio, é o que eu apresentei até agora. Agora eu vou mostrar um exemplo de cada um, que acho que isso vai ajudar a ficar mais claro e a fixar um pouco mais como é que esses 8 tipos se apresentam. Tudo bem? Então vamos começar pela função pensamento extrovertido. Olha lá. Pensamento extrovertido, ele também é chamado de o construtor, aquele cara que faz, que realiza, né? Tem uma lógica fortemente governada pelos fatos concretos, são pessoas produtivas, ordeiras. Normalmente são aqueles que criam padrões e normas, que fazem os procedimentos. Eles veem as árvores, mas não veem a floresta. Para eles é mais importante uma coisa de cada vez. Eles conhecem o mundo como ele é. Então, tradições, fatos, datas e dados, né, compõem a base dessas pessoas. Eles são rápidos nas conclusões e nos julgamentos. Você já deve ter se deparado com pessoas que parece que eles têm as fórmulas na cabeça, né? É incrível. Nem terminou a pergunta, o cara já está respondendo, né? Você diz, de onde ele tirou, né? E eles têm assim uma capacidade
de expressar os seus próprios valores um pouco reduzida. E para entender os valores dos outros, um pouco mais reduzida ainda. Eu não sei quais de vocês chegaram a assistir aquela série Dr. House. Dr. House seria assim um exemplo quase que doentio do extremo do pensamento extrovertido, né? Era um cara que não conseguia se relacionar com ninguém, mas na hora da pessoa viver ou morrer, ele que conseguia fazer a pessoa viver e conseguia salvar as vidas, né? É bem típico desse tipo. Agora, a mesma função, o mesmo pensamento, só que na orientação introvertida, olha como muda. E aqui vai ser interessante vocês também perceberem que o Freud tinha esse tipo. É o cara conceitual. Ele é mais teimoso, difícil de ser influenciado. É muito difícil para essas pessoas aceitar que alguma coisa que seja clara para ele não seja para os outros. Tipo assim, reúne exemplos para provar a enorme burrice humana, né? As ideias deles são profundas, mas é difícil para eles se expressar com clareza, são metódicos. E eles têm uma capacidade incrível para decifrar códigos, perceber padrões, descobrir criptografias, coisas que as pessoas comuns não conseguem identificar. E teve um filme que tinha um cara, vamos dizer, no estágio patológico do tipo pensamento introvertido, que era aquele filme Uma Mente Brilhante. Não sei quem de vocês assistiu, que ele já não é muito novinho. Então vamos lá para o sentimento extrovertido, o social. E o social era o Jung. Percebe só pela foto, olha, eu vou voltar aqui, olha. Sentiram o tamanho da diferença? Como é difícil? Olha só. Né? O sentimento extrovertido, né? E sentimento acabou sendo talvez até uma falha de tradução. O certo não é exatamente sentimento, seria muito mais julgamento, porque são pessoas que trabalham em função do julgamento dos valores. Os gostos pessoais dessas pessoas são menos relevantes do que o gosto dos demais. Elas estão muito mais preocupadas em atender o gosto dos outros do que os seus próprios. Então elas buscam harmonia com o mundo, com os valores do mundo, com as tradições. São muito antenados com a moda, com a moral, com a ética. Apoiam grupos e têm assim, uma orientação importante para a vida familiar. Organizam festas de sucesso, são excelentes anfitriões. Se você quer dar uma festa, quer ter certeza que a festa vai ser um sucesso, chama alguém de sentimento extrovertido que eles sabem do que as pessoas gostam. Então, não tem chance de dar errado. Indo para o sentimento introvertido. O idealista e, de certa forma, o rebelde. E, com certeza, vocês conhecem pessoas que têm uma característica assim de ser mais rebelde. Né? O sentimento introvertido, ele contesta o significado dos ícones, dos valores convencionais, né? É duro de ser lido, muitas vezes é incompreendido, mas ele cria novas tendências, justamente por fazer diferente do que os demais estão fazendo. E ele, às vezes, é tão fiel, né, aos seus valores, né, e que ele renuncia a tudo para poder permanecer conectado com aquilo que é sentido como verdadeiro, belo ou bom para ele. Tenho certeza que, conforme vocês vão vendo a evolução dos tipos, vocês vão identificando uma série de pessoas, e essa é a beleza do negócio. Agora, desculpa, o cara da intuição extrovertida, o catalisador, que eu tinha comentado com vocês. Tá ele aí, o cara que consegue usar a criatividade para realizar de uma forma concreta
aquilo que a imaginação dele conseguiu sonhar. Eles estão o tempo inteiro em busca de novas possibilidades. Eles têm, claro, os elementos necessários para realizar essas novas possibilidades. A vida como ela é uma prisão banal para eles. Eles não suportam deixar o status quo como está. E para esses caras, né, qual que é a mais excitante das possibilidades? Qual que é o melhor projeto? É o próximo. Porque é interessante como, pela intuição, eles têm essa imaginação tão aguçada. Quando o projeto vai chegando no final, ele já vê o projeto pronto e já se satisfaz com isso, já é suficiente para ele, para se realizar, imaginar o projeto pronto. Ele vê o projeto pronto antes do projeto estar pronto, e aí ele já quer ir para o próximo. Eles perseguem vários projetos ao mesmo tempo, às vezes são pessoas de muita iniciativa e às vezes menos acabativa, né? E como que um cara desses faz para ter certeza que ele vai ter sucesso? Ele contrata um braço direito que seja bom de acabativa. Pronto, tá? Um par perfeito, né? Eles têm, assim, uma destreza muito forte de saber o que vai funcionar, do que vai ter sucesso. Eles são frequentemente inovadores, empreendedores, visionários, né? E eles aplicam essa imaginação criativa para melhorar o mundo ao seu redor. Esses caras são convincentes, são persuasivos, e eles têm muita facilidade de recrutar outros para ajudar nos seus projetos. Agora vamos para a intuição introvertida. Olha que interessante. Ele também é chamado do tipo visionário. Muito, muito orientados pela imaginação. A atenção dele se foca nas inesgotáveis ideias e visões que são muito vivas no seu mundo interior. Os aspectos mundanos da vida, às vezes, são um peso para eles, porque para esses caras se alegrarem verdadeiramente, eles dependem da imaginação interior e da inspiração. É como se eles estivessem permanentemente gerindo dois diálogos. E aí tem mais um exemplo que é interessante de acrescentar. Quem também tinha esse tipo é aquela moça, Anne Frank. Não sei quem teve a oportunidade de assistir o Diário de Anne Frank, mas ela vivia como se tivesse duas vidas. Uma vida que era ela com o diário dela, e a outra vida era a vida que acontecia, vamos dizer, da pele para fora, né? Eles, às vezes, parecem estar em algum lugar no futuro, porque eles são capazes de perceber de antemão o sentido e as implicações dos acontecimentos com uma antecipação profética. Diz que se não existissem pessoas de intuição introvertida, não haveriam profetas no mundo. E o último, não é o último não, é o penúltimo. Vamos para a sensação introvertida, que também era outro, vamos dizer, tema. Como? Alguém falou alguma coisa? Opa! Estão me ouvindo? Gi, está me ouvindo? Sim, tá sim. Ah, então tá bom. Estamos ouvindo. Então, na sensação introvertida, eles também são chamados de os estéticos e muitas vezes são artistas. Como eu falei, eles percebem a alma da floresta, né? E eles estão muito antenados para perceber os detalhes do mundo exterior, mas também pronto para assimilar como se fosse um mundo espelhado abaixo da superfície daquilo que é visível.
o mundo das experiências práticas é meio estranho para eles. E eles têm dificuldade de se expressar. Por isso que eles usam a arte. Porque se não fosse através da arte, eles não iam conseguir expressar aquilo que eles sentem. Porque as imagens que são percebidas são tão ricas que é difícil encontrar palavra para elas. O que mais importa para eles são as sensações a partir dos objetos e não os objetos em si. Por isso que poesia, arte, dança é a maneira como eles encontram de trazer à tona a expressão do seu interior. E trazer à tona no sentido de que permitir que outras pessoas consigam perceber o que eles estão percebendo. E agora sim, indo para o último dos 8, né? Foram 7 até agora. Opa! A sensação extrovertida. Também chamado de o realista, né? Sabor, o cheiro, o som, né? Os 5 sentidos, o visual, o toque. E cada pequena alteração nessas nuances tem uma importância, assim, incrível para essas pessoas. Por outro lado, eles não têm tempo para devaneios filosóficos. Para eles, o pensamento abstrato não é a vida real. E o interesse deles é, assim, claramente nos detalhes. Eles têm uma memória fotográfica que é fenomenal. Se você perguntar para uma pessoa dessa sobre uma festa que vocês tiveram há 5 anos atrás, ela vai te descrever quem estava na festa, que roupa usou, que sapato usou, se o brinco era assim ou se era assado. É uma coisa assim impressionante. Outros tipos vão se lembrar se a festa estava legal ou não estava legal. Então, isso que vai caracterizando, né, o tipo psicológico. Essas pessoas costumam ter um paladar refinado, são antenadas com a moda, valorizam a aparência de um prato de comida e desfrutam alegremente a companhia das outras pessoas. Então, além de serem excelentes culinaristas, eles têm um prazer muito grande de perceber outras pessoas saboreando aquilo que eles cozinharam. É difícil de saber se dá mais gosto de cozinhar ou de ver alguém comendo aquilo que foi cozido. E é interessante, isso também acho que vai ser muito típico para vocês se perceberem. Eles são muito organizados e eles seguem à risca receitas. Tem gente que diz, putz, eu nunca consigo repetir a mesma receita. Cada vez que eu faço é diferente. Não é com eles. Eles vão repetir exatamente a mesma receita toda vez que forem fazer aquele prato. Essa é a característica deles. Então, assim, eu passei pelos 8 tipos e deu uma boa ideia de cada um. E, para fechar, eu vou só fazer um comentário sobre a sombra. E a sombra, todos nós temos uma sombra. É a sombra que nos faz humanos. E quanto menos essa sombra tiver incorporada na nossa vida consciente, mais densa ela é. Então, a sombra, de uma certa forma, ela é a chave que vai abrir a nossa fechadura. E agora, eu pus algumas referências aí, só para ter uma ideia de... Eu não inventei isso daí, de onde que eu fui pegar. E eu vou parar o compartilhamento da... Isso. E aí, antes de abrir para as perguntas, eu só queria falar uma frase que o Jung cunhou e que, para mim, ela é assim, muito, muito importante, principalmente para a gente que busca ajudar as pessoas e busca um cuidar, Ele dizia assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas
ao tocar numa alma, seja apenas uma outra alma. É isso que eu tinha para apresentar, e agora vamos abrir para as perguntas. Sensacional! Herberto, não tem palavra para descrever o conteúdo que você entregou agora para a gente. Eu estava falando para a Gi agora, né, aqui no privado. Tem como morar nesse vídeo, né? Pra você ter ideia, até a Mariana veio aqui perguntar, de que palestra é essa? A Mariana veio, colocou a carona, veio aqui, ficou vendo, e olha que ela ela geralmente fica ocupada fazendo alguma coisa, né? Assim, parabéns desde já. Eu vou abrir para a Gi agora, já abri o microfone. A Gi vai fazer, mas eu queria dizer para você o seguinte: esse é um dos vídeos que eu vou rever 30 vezes, cara. Primeiro, porque é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu curto. Eu sempre fiquei aqui, quando será que vai chegar a minha vez? Quando será que vai chegar a minha vez? Quando será? Eu acho que todo mundo ficou assim, né? Aí a Nay, Di, esse é você. Aí eu já falo, pô, esse é a Nay, esse é... Cara, sensacional. Parabéns mesmo, Herberto. Assim, antes de tudo, parabéns pela sua amizade, né? Eu tenho orgulho, eu falo isso para as pessoas que realmente eu gosto, eu tenho orgulho de poder dizer que eu sou seu amigo, dizer que eu faço parte de um projeto junto contigo. E assim, cara, eu tô sem palavras, vou abrir para a Gisele. Gisele, é contigo agora, tá? Segunda parte da resenha Mastermind de Hipnose. Quem tiver pergunta, a gente deixa no bate-papo aí, que a Gisele, ela passa as perguntas pro Herberto, tudo bem? Gia, com você. Gente, na hipnose, né? Uma boa parte de nós aqui somos estudantes de hipnose, e na hipnose nós dizemos assim: âncoras não pedem licença. E enquanto eu estava aqui assistindo a palestra do Herberto, para quem não estava vendo aqui, porque eu estava até me controlando aqui quietinha, porque meus olhos estão marejados, porque o Herberto disparou muitas âncoras de todo a minha trajetória estudando aquilo que eu estudo. Eu sou apaixonada por esse tema, Herberto, então, ó, já receba, antes de qualquer outra coisa, meu mais profundo agradecimento. Tem o Michel aqui também agradecendo, tem bastante gente te parabenizando, porque foi uma condução espetacular. Concordo aqui com o Michel, que ele falou assim, é um assunto tão complexo, explicado de uma forma tão didática. Então, já receba meu parabéns também. Minha lágrima aqui, estou segurando para não chorar. Né? Eu sou ESFJ, para quem conhece as terminologias em inglês, Herberto, protetora total, cuidadora, então estou aqui querendo me debulhar em lágrimas, entendeu? E, Herberto, eu vou começar com uma pergunta da Sandra, que ela se percebeu, enquanto você estava falando, que ela já passou por várias dessas fases na vida. E ela se percebeu mudando. Isso tem a ver com o amadurecimento? Tem, com certeza tem a ver com o amadurecimento, mas tem a ver também, como eu cheguei a citar, o Jung diz, quanto mais você consegue tirar proveito daquilo que está mais acessível, das tuas preferências, mais você abre espaço para aquilo que estava menos acessível. Também, quanto mais você conhece, né, mais você respeita aquilo que é menos acessível e você também se esforça quando você percebe que isso vai te trazer um benefício. Então, sim, o amadurecimento, ele leva, no limite, a você ter acesso aos 8 tipos. E, Herberto, como que a gente pode usar na prática, tá? Estou falando, seja na prática terapêutica, seja um gestor numa empresa, como a gente pode usar o perfil do outro? Então, eu vou dar como exemplo aqui o terapeuta e o cliente. O terapeuta já entendeu qual que é ali o perfil psicológico daquele cliente. Como que ele pode usar da melhor forma para fazer essa pessoa, esse cliente, deslanchar de uma forma, assim, o céu não é mais o limite, usando o próprio perfil psicológico dele? Então, explicando para ele mais ou menos o que eu falei aqui. Ou seja, a partir do momento que ele entender por que que ele age como age, por que que ele funciona como funciona, e por que que, de repente, outras pessoas são diferentes.
Então, ele vai começar a entender, às vezes, que não é que o chefe dele não gosta dele. Não tem nada pessoal. É que um é detalhista e o outro é generalista. Então, se eu sou generalista e eu sei que o meu chefe é detalhista, eu vou colocar um baita esforço no meu relatório para fazer do jeito que ele vai entender. Porque se eu fizer um relatório tipo generalista, meu chefe vai começar a olhar e vai falar, pô, o cara tá louco, de onde que ele tirou esses negócios aqui? Ele não tem os detalhes e nem lê o relatório inteiro e joga fora. Então, ensinando a pessoa, né, como que isso funciona. E existem testes, né, como você falou, das letrinhas, aí, no caso é o EBTI, acho que o mais conhecido. O que eu fiz o EBTI também, e eu acabei me especializando no GIFT. O GIFT é pouco conhecido no Brasil, ele é mais conhecido na Europa e nos Estados Unidos, que chama Gift Compass, seria a bússola dos dons. E a diferença é que o GIFT ele faz o mapeamento dos 8 tipos. O MBTI ele só faz o mapeamento da combinação. Você só pode ter alguma daquelas combinações. E eu já me deparei várias vezes com combinações que não estão no MBTI. Porque elas parecem... É uma coisa assim que é interessante. Existem pessoas que têm 2 tipos opostos, quase no mesmo percentual. E aí é interessante porque elas podem se apresentar ou de uma forma, vamos dizer, de um conflito, a pessoa não se encontra, ela vive em constante conflito com ela mesma, ou ela fica alternando, ora ela vê de um jeito, ora ela vê do outro. Ou ainda tem pessoas que conseguem ver ao mesmo tempo dos 2 jeitos. É como se a pessoa conseguisse ver os 2 lados de uma mesma moeda sem precisar do espelho, ao mesmo tempo. E essas pessoas, elas têm uma coisa muito interessante, elas não entendem como que os outros não conseguem ver o que elas veem. E quase ninguém vê do jeito que elas veem. Então, assim, quanto mais você consegue ter detalhes do mapa da pessoa, mais você consegue ajudar ela. E justamente falando disso, dessas pessoas que conseguem transitar. Para alguns estudantes de tipos psicológicos, quando olha, por exemplo, como o MBI ou HDI, que é um outro tipo também de traçador, de analisador, algumas pessoas olham e falam assim, não, eu quero zerar a régua. Eu quero ficar naquele meio de caminho porque eu posso transicionar. Você vê sentido de todo mundo, e todo mundo é uma generalização muito grande, né? Mas todo mundo precisar zerar para ter os 2, ou para algumas profissões, é interessante que está tudo bem, está um pouquinho mais para lá da régua do que para cá. Por exemplo, faria sentido um apresentador de televisão ser introvertido, por exemplo? Então, ele vai ter muito mais trabalho, vai ter que treinar muito mais, vai ter que se esforçar muito mais, mas todo mundo pode ser um apresentador de televisão. Vai depender dele saber por que está difícil e dele ter a força para vencer a sua dificuldade e ir atrás. Agora, vamos dizer, o seu tipo, você não tem como zerar a régua, porque não é uma coisa que você decide, não, eu vou ser assim ou eu vou ser assado. Não, eu sou como eu sou, ou eu estou como eu estou, e se eu quero fazer uma coisa para a qual eu tenho mais dificuldade, eu tenho que colocar esforço. Tem um livro da Carol Dweck, que é o Mindset, que é fantástico nesse sentido. Pesquisas que ela fez que mostram que, através do esforço, tudo é possível e tudo faz sentido. E era justamente nesse quesito que eu ia te perguntar agora, da zona de esforço. Porque o Palhaço Gelatina, né, quando ele esteve aqui conosco falando sobre street, sobre hipnose de entretenimento, ele falou que ele é uma pessoa mais introvertida, mais quietinho, mais tímido, porém, quando ele sobe no palco,
ele assume ali vou chamar de um arquétipo, para que ele possa trabalhar em cima de um palco. Como que a pessoa pode trabalhar? Você citou até o exemplo do chefe de cozinha. Vamos supor que a pessoa ela é contratada como chefe de cozinha, mas ela não tem muita ligação com aquelas minúcias, com o sabor. Tipo, para ela, café é café. Ela não consegue ter a percepção. Como que ela pode trabalhar esses quesitos? Como ela pode trabalhar essa zona de esforço dela? Ela está na roça. Vai ter que se esforçar muito. E paladar é uma coisa que você treina. Então, você vai começar a treinar. Primeiro vai aprender a tomar café sem açúcar. Aí vai começar a experimentar o café do tipo A com o café do tipo B. No primeiro momento vai parecer igual. E ela vai ter que ficar repetindo, repetindo, até que ela vai começar a perceber essas diferenças, essas nuances. Então, dá trabalho. O que não funciona é a pessoa achar que vai chegar e vai ser uma moleza, porque não vai. E aí é importante saber, né? Puxa vida, qual que é a minha preferência, o que que é mais fácil para mim e o que que dá mais trabalho. E aí fazer as suas escolhas. E ela pode trabalhar isso, inclusive, através de hipnose ou não tem como trabalhar isso? Ela vai trabalhar só ali, tipo, agora é na zona de esforço. Ou ela pode começar a procurar entender por que ela também tem alguma questão relacionada. Então, no que diz respeito ao tipo psicológico, o mais eficiente é ela entender o tipo dela e entender o que requer a coisa que ela quer fazer. Só que para você colocar esforço, você pode se deparar com outros bloqueios, outras barreiras que estão te minando a energia que ia ser necessária para você poder colocar aquele esforço. Aí sim, a hipnose pode ajudar. E a Lilian fez uma pergunta aqui, se o filme Efeito Sombra tem a ver com a sombra de Jung. Você já assistiu esse filme? Você conhece? Então, não assisti, aí eu vou ficar devendo. E agora, só para a gente falar um pouquinho da Street, porque a gente tem bastante gente que é da Street, não é da clínica. Como que, por exemplo, a pessoa que está ali fazendo uma Street e ela percebe, ela dominando, né, que existem perfis psicológicos, ela percebe que tem uma pessoa ali no cantinho que está querendo participar do processo, porém uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa que está ali com mais timidez, ela está vendo como que o hipnólogo mesmo, né? Agora eu não estou falando da pessoa, como é que o hipnólogo ele pode fazer uma abordagem dessa pessoa? Então, tem horas que menos é mais. Quanto mais sutil ele for e quanto menos ele for expor a pessoa, maior a chance dele conseguir trazer a pessoa para participar. E a gente tem uma pergunta aqui, eu acho que para encerrar, né, Ed, pelo nosso tempo, eu tô sem reloginho, Ed, eu perdi a noção aqui, para mim eu ficava até meia-noite. Temos 18 minutos ainda. Então tem pergunta para o Dedéu. Então vamos embora, mas tem uma pergunta aqui, que livro você recomenda para conhecer um pouco mais sobre Jung, sobre o trabalho de Jung? Bom, os livros sobre os tipos psicológicos, o original ele é praticamente, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil de entender, porque o inglês daquela época era um inglês bem diferente do inglês que a gente tem hoje, e o tema já é um pouco difícil. Tem um livro, acho que eu tenho aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Jung's Compass Psychological Types. É do James Graham Johnson. Isso aqui eu comprei pela Amazon, ele demora um pouco, mas chega.
Fantástico. E como que compreender os perfis psicológicos ajuda no recrutamento de pessoas, por exemplo, numa empresa? Excelente pergunta. Ele evita justamente de você dar uma bola fora, né? Evita de que às vezes você está indo, sei lá, pela inteligência da pessoa, a capacidade da pessoa, de repente, de fazer cálculos, e você não percebe que ela vai ter uma enorme dificuldade de fazer exatamente aquilo que você está contratando ela para fazer. E que talvez nem ela saiba. Então, é uma ferramenta, assim, poderosíssima você conseguir fazer esse mapeamento. Eu já fiz, já apliquei esse teste para muitas empresas, muitas posições, e ele já foi, vamos dizer, o que bateu o martelo entre dois candidatos muitas vezes. Realmente ajuda. Ajuda. E ajuda, inclusive, quando está falando de gestores, aqueles gestores que, por exemplo, escolhem, né, quem vai ser mandado embora ou não. Porque, por exemplo, aquele gestor que ele é mais sentimental, né, ele já vai pensar, ele tem que mandar um funcionário embora, ele já pensa na família do funcionário, que vai passar alguma necessidade, né? E como que esse gestor... E aqui eu faço uma ligação com um terapeuta. Porque, às vezes, o terapeuta é mais emotivo, ele, às vezes, precisa chegar naquele momento de quebrar um padrão do cliente, ele precisa ser mais incisivo, ser mais duro, cutucar a ferida. E, às vezes, a pessoa fica... Eu vou usar uma expressão que não é muito bacana da gente usar, não, mas ele fica com dó de fazer aquilo porque vai machucar, vai ferir. Isso existe. E como que o terapeuta pode trabalhar em si essa questão e como que o gestor também, né, ele pode ter mais visão, né, para o que ele precisa fazer? Então, conhecendo, né, é o autoconhecimento. A partir do momento que a pessoa sabe que o tipo dela é um tipo que vai ter dificuldade para demitir, ele vai levar isso em conta na hora que ele tiver que tomar uma decisão. Ele vai perceber, puxa, eu não estou querendo demitir, mas se eu olhar, eu tenho que... não tem outro jeito. Então, não adianta eu procrastinar, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. E é uma outra coisa também que é muito interessante, que as pessoas com esse mesmo perfil, como elas gostam muito de harmonia, elas têm muita dificuldade de passar notícia ruim. Então, às vezes, o barco está furado, a casa está pegando fogo e a pessoa não leva para o chefe dela a informação. Diz, não, eu vou dar um jeito, eu só vou levar quando tiver melhorzinho. E ao contrário, né? Tem que levar logo, porque assim ela vai contar com mais ajuda e vai poder ter, vamos dizer, muito mais chance de resolver os desafios. De novo, se a pessoa sabe que o tipo dela tem essa dificuldade, ela vai ficar se perguntando, não, peraí, eu sei que eu tenho essa dificuldade, então não, já está na hora de eu levar a notícia lá, eu vou levar a notícia e no fim ela vai ver que está tudo certo e começa até a se acostumar e vai se treinando para não sofrer com isso. E tem o perfil que é o contrário, né? Que é aquele do direto e reto. Então, Sim. às vezes se depara ali com um cliente que é mais devaneador, a pessoa está pensando, ela está estruturando e, de repente, o terapeuta ou o gestor é aquela pessoa do direto e reto. Como que chega no meio termo? Porque às vezes o cliente está ali pensando, falando. Até foi uma das perguntas que eu fiz para o Baitello, né? Quando o professor Baitello esteve conosco. Porque ele falou que ele tem ali aquela anamnésia 1 hora. E eu daqui do meu lado fiquei pensando assim, eu falei assim, mas tem cliente que não, que ele vai falando, você pergunta do vô, ele já contou 3 gerações para trás. Então a gente tem essas questões. Como também ser mais sutil e elegante, essa pessoa que ela é muito direta, como ser mais sutil e elegante com o outro?
Então, entre o 8 e o 80, né, tem 71 números. Né? É você ir navegando pelo caminho do meio. Você, como a gente está acostumado, né? Você espelha e depois passa a ser espelhado, né? Então, você entra um pouco da pessoa, porque senão você vai perder o rapport. Né? Mas depois que você começa a conquistar a confiança da pessoa, você vai mostrando para a pessoa que precisa, de repente, respeitar o horário. Né? Ou você estabelece alguns limites. Né? Você escolhe. Uma coisa que eu gosto muito é de escolher o não. Não ficar usando não para qualquer coisa. Né? Quando você tem uma dificuldade desse tipo, seja bem seletivo. Aonde você vai dizer, não, esses pontos eu não posso abrir mão. Agora, dos outros, vamos ser flexíveis, porque senão a pessoa vai ter dificuldade de navegar. Perfeito. E tem uma pergunta aqui da Márcia. Essa eu vou ler porque ela é uma pergunta um pouquinho mais longa. Ela diz assim: tem como criar um método para selecionar um público a partir desse conhecimento de tipos psicológicos? Então, selecionar um público para melhorar o aproveitamento em casos de curso, aula, treinamento, palestra, né? Educação de modo geral. Ou isso limita o alcance daquela informação? Eu acredito que para você selecionar um público, para você dar um curso ou passar algum tipo de conhecimento, de informação, o que é mais eficiente é você fazer um test drivezinho, você dá uma amostra do que é aquilo que você vai oferecer, e as pessoas que vão se identificar com aquilo vão comparecer. As pessoas que não vão sentir o chamado, não vêm. Então você faz uma seleção mostrando um pouco daquilo que você se propõe a ensinar, a trabalhar, e com isso você já vai atrair as pessoas que têm um perfil mais adequado para aquilo que você se propõe. Por exemplo, para um caso de recrutamento, você já pode escrever ali, sei lá, pessoas criativas, ou mesmo colocar lá, gente, eu não entendo de processo de recrutamento, mas colocar alguns atributos que essa pessoa precisa ter, algum curso que ela precisa ter passado antes, porque isso já começa a direcionar. Seria mais ou menos isso, Herberto? Se você vai pegar uma pessoa sem experiência, você não vai poder dizer, olha, eu quero pessoas que já tenham experiência nisso ou naquilo. Você vai colocar pessoas que tenham interesse, né, em assuntos que têm a ver com criatividade. Ou se você quer uma pessoa que seja assim muito cartesiana, né, você vai colocar pessoas que apreciam o raciocínio lógico, que gostem de fórmulas, ou, enfim, Agora, usar um pouco da criatividade. só para encerrar assim, esse assunto de palestra e a gente fechar, porque nosso tempo agora está acabando. Ter num público somente um tipo de perfil, então a gente vai colocar ali só os sentimentais. Qual é a chance desse público todo mundo debulhar? Você vai fazer um entretenimento só com sentimentais no seu público. Qual é a chance de 100% se debulhar em lágrimas? E aqui, como a gente fala também com o público da hipnose, tem aquele efeito manada de abreações, que é todo mundo sentimental. A chance é grande. A chance é grande, porque existe exatamente o efeito manada, o contágio. Né? E se é todo mundo chorão, o primeiro começa a chorar, todo mundo chora. Se é todo mundo vomitão, o primeiro começa a vomitar, todo mundo vomita. Fantástico, Ed. Vou passar a bola para você agora, para o nosso encerramento. Roberto, gratidão eterna por essa aula, meu. Foi incrível, incrível. Parabéns. Obrigado, obrigado. Depois, as pessoas que tiverem interesse, eu posso deixar um slide com com meus dados aí, um e-mail, se alguém quiser mais alguma coisa. Justamente isso que a gente vai fazer agora, Herberto. Primeiramente, de obrigado, tá? Foi esplêndida aí nesse talk show aí. Vocês dois formam uma dupla, nossa, sensacional. Dá para morar no vídeo. Gente, sinceramente, quem está assistindo essa aula,
sabe o que realmente estou dizendo, né? E justamente esse é o momento, Herberto, de você poder falar para todos aqueles que estão assistindo aqui ao vivo, para todos aqueles que estão assistindo pelo YouTube, para todos aqueles que estão assistindo pelo podcast, onde encontrar o profissional Herberto Bergman, né? Fique à vontade, esse é o momento aí de falar do seu Instagram, seu site, seus cursos, aonde você atende, o que você faz, onde encontrar o profissional Herberto Bergman. Tá legal. Deixa eu colocar aqui. Bom, aqui é onde é mais fácil de me encontrar. O e-mail, contato@hbcoach.com.br, é o jeito mais fácil de me achar. Eu não ponho muita coisa no Instagram, mas eu tô lá. Tem um site também que tem mais a parte ligada ao coaching. Eu preciso atualizar o site colocando a parte de hipnose. Para quem não conhece assim, o meu trabalho, eu venho da área da engenharia, passando pela gestão e com experiência em várias empresas, em multinacionais. E eu fiz em 2015 uma transição de carreira e comecei por uma formação de coaching psicoorgânico de 1 ano e meio e depois fui estudar, fiz várias formações do Jung, da psicologia analítica, fui para a programação neurolinguística e, por último, fui para a hipnose. Hoje eu atendo tanto como coach, tanto quanto coach como hipnoterapeuta. E meus trabalhos são muito mais individuais. Não faço, fiz alguns, mas não gosto muito de fazer trabalhos assim para equipes. Tudo bem, fazer uma live como a de hoje, aparentemente deu certo, então foi bom. Mas o meu forte mesmo é o atendimento individual, ajudar as pessoas, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal, as pessoas que estão com algum tipo de dificuldade. Às vezes é um diretor que acabou de ser promovido, que está com dificuldade de entender como que ele vai fazer agora. E eu atendo todas as profissões, de cineasta a engenheiro, todos os níveis, estudantes, e das questões pessoais. Hoje em dia, né, ansiedade, por exemplo, é uma que está pegando forte para muita gente, e as dificuldades pessoais em geral, eu tenho muito gosto em trabalhar com isso. Eu costumo dizer que eu, como engenheiro, eu me realizei profissionalmente plenamente. Mas como coach e hipnoterapeuta, eu me realizo como ser humano. É uma realização assim muito mais ampla, né? É uma coisa que eu faço realmente com o coração, adoro o que eu faço. E é isso, aqui vocês me encontram. Pô, que legal. Se quiser fazer um contato, gente, eu vou ter o maior prazer. A gente está encerrando aqui mais uma resenha Mastermind de hipnose. Herberto, receba o meu abraço, eu falo isso, o pessoal assim, o Ed fica aí esbanjando elogio. Gente, é que vocês não sabem a equipe que tem no projeto de gestão, gente. Não tem como elogiar todo mundo quando todo mundo se apresenta, porque a equipe é uma equipe sensacional, né? O Herberto provou isso hoje, né? E não tem como não elogiar, cara, não tem como, né? E assim, receba o meu abraço, Herberto, parabéns pelo seu sucesso pessoal, seu sucesso como engenheiro, sucesso como coach, sucesso como hipnoterapeuta. O sucesso seu transcende a você, entendeu? Tu exala sucesso, tu exala... cara, dá vontade de ficar conversando contigo o dia todo, né? Eu sempre falei para Zélia aqui no Passo do Gado, né? Eu sou uma pessoa bem mais acelerada, né? Tu já é um pouquinho mais devagar. E é muito da hora para mim poder ouvir pessoas que nem você, sabe? Que vai falando, aí vai introjetando insights, vai abrindo caminhos neurais, vai tendo novas ideias. Cara, sensacional. Primeiro, eu te agradeço demais pela amizade, antes de tudo.
de poder abrir seu coração para eu poder ser teu amigo. Depois te agradecer por fazer parte desse projeto. E assim, gente, eu tô extasiado aqui. E a gente vai encerrar falando o seguinte, tá? Para você que está assistindo pelo YouTube, para você que está assistindo pelo podcast, pode deixar sua pergunta aqui nos comentários. A gente encontra uma forma depois de responder isso, né? A gente encontra o Herberto em algum lugar, o Herberto vai lá no YouTube e responde, vai lá no podcast e responde. Se você quiser fazer parte da Resenha Mastermind de Hipnose, tá? É só procurar um dos gestores aqui, fazer parte do nosso grupo, tá? A gente tem quase 100 pessoas, ou mais de 100 pessoas já participando dessa comunidade, tá certo? Seja muito bem-vindo. Herberto, boa noite. Gente, boa noite. Vou encerrar a gravação agora, mas todo mundo sabe que tem um make-off depois, tá? Fiquem à vontade, não precisam sair. Para você que participa ao vivo, sempre tem um make-off. Então, assim, gente, beijo no coração. Terminando a gravação em 3, 2, 1. Tchau, tchau, gente.